juntos, compartilhando esse momento tão precioso para nós. Glória a Deus por tudo. Aleluia. Eu quero aqui convidar a nossa querida pastora Ana Lu. Oh, glória a Deus. Romilda, acabou de chegar. Deus abençoe sua vida. Cada pessoa que estiver conosco aí nesse tempo, nesse momento. É muito bom estarmos aqui juntos, unidos, sempre falando daquilo que nós precisamos aprender e daquilo que nos edifica a fé. Graças a Deus. Eu creio que mais pessoas estarão entrando. Minha mãe acabou de entrar. Que bom. Gente, eu gosto sempre de começar no horário. Eu tento sempre fazer de tudo para começar no horário. Marluce também. Jesus que abençoe, dando um tchauzinho aí. Mas devido aos contratempos, não deu para a gente entrar aí na hora certa, mas graças a Deus, nada vai impedir o agir de Deus através dessa tarde, dessa live. Vamos novamente mandar o convite para a pastora Ana Lúcia, que estará compartilhando conosco a palavra aí. Glória a Deus. Não sei se está havendo algum probleminha com ela. Glória a Deus. Muito sorriso também entrou, dando tchau também. Que coisa boa. Que coisa maravilhosa. É tão bom, gente. Falar do amor de Deus é sempre bom, é sempre importante, relevante. E eu creio que grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas e ainda maiores parar, porque o nosso Deus, ele trabalha por aqueles que nele esperam. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é justo. Opa, tô vendo alguém aí? Peraí, tô vendo uma cortina. Tô vendo a cortina, já tem coraçãozinho subindo. Oh, é minha mãe que entrou. Que coisa boa, mãe! Meu Deus do céu. Olha que coisa boa! Ei, mãe! Benção! Deixa eu abençoar. Sem querer, como é que eu faço agora? Eu tô olhando aqui, eu tô assim, gente, pastora Ana Lúcia tá muito diferente da minha mãe. Olha que coisa boa! Meu Deus. Ah, que legal, mãe! Ei, mãe, é só a senhora sair. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Gente, mas que coisa boa! Meu Deus do céu. O que eu arrumei aqui? Perdi. O que a senhora arrumou aí, mãe? Nossa. Oh, Jesus maravilhoso. É assim mesmo, gente. Oh, gente, o gostoso de ao vivo é isso mesmo. Não tem nada combinado. Aí, ó. Minha mãe conseguiu sair. Deixa eu mandar novamente aqui para a pastora Ana Lúcia. Eu creio que nada e ninguém vai impedir essa live. Maior é Deus em nossas vidas. O Senhor está nesse negócio, o Senhor está neste lugar. O mesmo Deus que opera aqui, opera aí. O nosso Deus é bom, é fiel, socorro bem presente na hora da angústia. A Edna também está aí com a gente. A paz do Senhor Jesus Cristo, Edna. Eu fico muito feliz, viu, querido? Saudade de você. Deve ter o quê? Uns 6 anos, né, Edna? Que não nos encontramos. O Romildo eu vi há menos tempo. Graças a Deus. Peraí, deixa eu ver o que está acontecendo. Ah, achei! Agora me achou. Agora foi fácil. Glória a Deus, aí, ó. A gente combinou até o cabelo pro mesmo lado. Viu? Ó. É um mistério isso aí. Confirmação, hein, pastora? Deus usa até o lado do cabelo para confirmar que onde tem dois no nome dele, o mesmo propósito, ele está. Exatamente. Eu pastora Ana Lúcia, até minha mãe entrou sem querer, minha filha, antes da senhora. Aí você tem que ver que piada. Eu tô apertada. Entrou sem querer. Eu falei, mãe, não sei o que você está fazendo, ela só dá um jeitinho aí. Mas ao vivo é isso mesmo. Eu acho gostoso das coisas de Deus, que não é aquela coisa mecânica, combinada, aquela coisa forçada, não. Onde o Espírito Santo está, tem liberdade, tem renovo, tem paz, tem alegria. E nós temos muitos motivos para agradecer. E, mais uma vez, muito obrigada, viu? Pastora abençoada, vovó. Amém. Eu que agradeço.
pelo privilégio de podermos falar um pouco, né, da palavra de Deus, falar um pouco, né, de ser a mulher sábia, né? E boa tarde, né? Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus, né? E primeiramente, é bom falar um pouco da palavra, falar sobre ser a mulher sábia, porque não é fácil, né? Às vezes às vezes a pessoa vem falar assim, mas a mulher sábia não é algo fácil. Mas a partir do momento que o Senhor colocou na palavra dele, nos ensinando, né, nos mostrando o caminho, tudo se torna mais fácil e mais leve. Sim. Né? Então, assim, esse Provérbios 14, quando ele fala da mulher sábia, né, ela nos ensina como ser sábia, como conduzir a família de maneira sábia, né, leve, né, para que tudo corra bem. E não é fácil, porque nós temos, né, os dias maus, tem dias que nós não estamos bem, né? Os filhos às vezes não estão bem, às vezes a situação financeira não está bem, né? Porque é um conjunto de coisas para nos tirar muitas vezes a alegria, a paz, o ânimo, né? Mas quando nós buscamos força em Deus, quando nós somos direcionadas pelo Espírito Santo de Deus, tudo se torna fácil. Tudo se torna leve, né? Porque ele vem com aquela mensagem, ele vem com aquela força de ânimo, né? Com aquela palavra de ânimo, nos dando força, alegria. E aí a gente entende que ser a mulher sábia não é algo impossível, né? É impossível para quem não quer viver isso, né? Porque tem mulheres, infelizmente, que elas abrem mão muito facilmente do casamento, abrem mão dos filhos, abrem mão do marido, e não é isso que o Senhor quer, né? A nossa família, a nossa vida precisa estar edificada na palavra, precisa estar ali fortalecida em Deus, porque os dias são maus. Né? Hoje se fala muito sobre o divórcio. Ah, não gostou, o amor acabou, separa. E o marido é isso, separa. Tudo é separação, né? E não foi para isso que o Senhor nos chamou, né? E então o Senhor nos chamou para ser mulheres sábias, mulheres que edificam a casa, né? E buscando na palavra dele essa força, buscando na presença do Senhor, né, estar firme, estar forte, né, buscando ânimo, coragem, porque algo que eu sempre peço a Deus nas minhas orações é sabedoria, força. Falo, Senhor, me dá ânimo, me dá força, me restaura, porque eu não estou bem, eu estou cansada, eu me sinto esgotada. Né? Porque a mulher, ela se sente esgotada, né? É muita cobrança, né? O mundo que nós estamos vivendo, esse mundo pós-modernidade, ele cobra muito da mulher, né? Então, a mulher precisa ter um momento dela com Deus e pedir, Senhor, me restaura, ter um momento só dela com Deus, porque às vezes a mulher tem um entendimento errado de achar que ser uma mulher sábia está sempre junto com os filhos e com o marido. Não, a mulher sábia, ela tem um momento dela com Deus. O momento que ela precisa chorar, gritar, escabelar. Eu falo assim, falo com esse cabelo, falo, Senhor, grito, falo, Deus, me ajuda, me socorre, Pai, eu estou cansada, me ajuda. Aquele momento da mulher com Deus, ela tem que ter esse momento, né? Porque às vezes o tempo todo ela quer se mostrar ali assim, nossa, eu estou muito bem equilibrada, sou uma pessoa muito, né? Não pode, tem que ser, eu sou muito natural. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito natural. Tô rindo, tô chorando, tô gritando, tô brava. Então ela precisa ser ela. A mulher sábia precisa ser ela, mas com respaldo na palavra, sabe? Eu falo assim, leveza na palavra, buscar a palavra, porque a palavra ela nos dá isso. Deus sabe quando ele criou a mulher, ele sabe como é que a mulher é, ela é muito diferente do homem, né? Tem dias que nós estamos mal, nós não estamos bem, nem com a gente mesmo. Às vezes tem dias que eu não quero me olhar no espelho, tem dias que eu não quero falar com ninguém. Sabe, às vezes eu vou pro cantinho só eu e Deus e falo, Senhor, eu não tô bem hoje, eu tô mal,
Eu não quero nem me olhar no espelho. Deus, eu tô assim, eu tô assim. E o Senhor começa a trazer, sabe? Aquelas palavras que me trazem esperança, que me trazem alegria, que me trazem ânimo. A mulher sábia precisa ser assim, né, pastora? Ela precisa ser ela, mas buscar em Deus essa força. Porque na força do nosso braço, como eu vejo muitas mulheres tentando resolver os problemas, não vai dar em nada. Não vai, porque o seu braço, ele se quebra no meio da jornada. No meio da jornada, ele se parte e você acaba ainda culpando a Deus pelo que deu errado. Por quê? Porque achou que conseguiria sozinha. E sozinho nós não vamos a lugar nenhum. Sem a presença de Deus, sem o amor de Deus, sem esse cuidado que o Espírito Santo tem, nós não vamos a lugar nenhum. Mas quando nós temos a sabedoria do alto dos céus, a gente consegue cuidar do marido, cuidar da casa, cuidar da gente mesmo, cuidar dos que estão precisando de uma palavra, de um abraço. Porque a mulher, ela foi chamada para isso. A mulher, ela foi chamada para ser coluna dentro de casa, ela foi chamada para cuidar dos filhos, cuidar da dor do outro, porque a mulher tem muito isso com ela, né? Essa sensibilidade de chegar, abraçar, de conversar, de dar uma palavra de ânimo, algo que o outro está precisando de ouvir, às vezes ela vai e leva uma palavra de conforto. Isso é muito importante. E tem momentos que ela precisa ser cuidada. Porque nós temos, às vezes, a falsa sensação, o falso entendimento de entender que a mulher sábia, ela precisa estar bem o tempo todo. 24 horas, isso não existe. A mulher sábia, ela é de carne e osso. A mulher sábia, ela chora, ela sente dor, ela sente angústia, ela sente medo. Ela, às vezes, se sente sozinha, mesmo estando com a presença do marido e do filho. Por quê? Porque nós somos humanas. Sabe? Sentimos muitas coisas que às vezes a pessoa pensa que é mulher sábia. Não, é mulher sábia, é mulher de Deus, é pastora. Não pode sentir isso, pode e deve. Por quê? Porque é o momento que você descarrega, que você solta todo aquele peso que está sobre os seus ombros. Né? Então, eu me permito viver isso, pastora. Porque eu entendo que eu não posso levar tudo a ferro e a fogo. Por quê? Porque eu tenho momentos que, se eu não me parar, as situações que me cercam vão me parar. Deus abençoe, Jéssica. Você é bênção também, minha amiga. Minha vizinha abençoada. Que bom. Beijo. Beijo para vocês, meninas que estão aí na live. Então, pastora, o que acontece? Nós precisamos de nos parar às vezes. Às vezes eu sinto a necessidade de dar um tempo para mim. Eu falo, Senhor, eu preciso de um tempo para mim, eu preciso dar uma paradinha, eu preciso de respirar fundo e ver o que eu preciso tratar, sabe? Os campos que eu preciso tratar. Porque se eu não me tratar, como que eu vou tratar os outros? Se eu não buscar por libertação, né, a minha área, libertação, como que eu vou levar uma palavra de força? Poder orar por alguém para a pessoa ser liberta, se eu estou com todo o peso sobre os meus ombros. Então, há momentos da gente parar, né? Uma mulher que me chama muita atenção, assim, a Bíblia tem muitas mulheres maravilhosas e que eu busco sempre exemplo nelas. Mas um exemplo que me chama muito atenção na Bíblia é Abigail. Abigail, ela tinha tudo para ser aquela mulher que derrubasse tudo, que falasse, não, chega, eu não tenho que suportar isso, eu vou aproveitar uma oportunidade que ela teve, né, ali na palavra, e eu vou falar assim, vou deixar matar esse marido, vou deixar que leve embora, que acabe com tudo, porque eu vou me libertar dessa situação. Ela podia ter visto a situação algo favorável para ela, mas não. Ela viu uma situação como uma oportunidade de ser sábia mais uma vez. De ser uma mulher guiada por Deus mais uma vez. Porque Nabal era louco, como diz a Bíblia. Insensato. Um homem mau. Um homem que tratava os empregados de qualquer forma. Um homem que era rude com ela, que era rude com os empregados. Era mau. Ele tinha uma essência má. Mas ela pegou aquela oportunidade ali, né, quando Davi mandou os homens dele ali falar, mata tudo, extermina tudo que tem ali, porque ele negou comida
a Davi e aos homens dele. Mas ela logo encontrou ali, né, um empregado, e ele relatou para ela o que tinha acontecido. Ela podia ter agido de má fé, ela podia ter pensado assim, não, agora eu vou aproveitar a situação e vou me livrar desse homem. Eu vou me livrar dessa mala, porque é assim que fala hoje em dia, essa mala pesada, esse fardo para as minhas costas. Mas não, Abigail, ela foi com sabedoria, com perspicácia ali, e tratou toda a situação. Ela foi diante de Davi, pediu perdão, se colocou ali como culpada. Não, olha, eu vou resolver a situação, não fique... Gente, Abigail, ela foi muito usada por Deus, e ela é um exemplo pra gente, né? Porque não é fácil viver a dois. Não é fácil viver a dois. Não é fácil você cuidar de filhos, marido, casa, uma casa inteira para você limpar, arrumar, dar conta de tudo, cuidar de você mesma, cuidar muitas vezes de assuntos da sua parentela, porque às vezes acontecem muitas situações dentro da sua família em que você tem que estar ali resolvendo, ajudando a resolver, né? E situações às vezes ali do seu irmão, do seu próximo, que está passando por luta, por adversidade, e às vezes é nos momentos às vezes mais difíceis que você está passando, é que o Senhor te chama para cuidar de outros. É incrível. Aí você pensa você mais assim, precisa de cuidado, Deus te testa, vamos ver se você está mais preocupada com os seus problemas ou se você vai enxergar a dor do outro e entender que enquanto eu cuido do outro, eu estou cuidando de você. Exatamente. Eu vivi isso muitas vezes na minha vida e já aprendi, já entendi. Que é nos momentos que eu mais estou passando pelo estreito, é nos momentos que eu estou chorando, é nos momentos que eu não quero ver ninguém, que eu não quero falar com ninguém, que eu não estou bem, é que o Senhor me chama a cuidar de outras. Quantas vezes eu estava aqui em casa, às vezes, com roupa para lavar, roupa para passar, comida para fazer, angustiada, triste por alguma coisa, por alguma situação, não me sentindo muito bem, e o telefone tocar, e uma pessoa falar assim, pastora, foi você a primeira pessoa que me veio na cabeça, eu preciso de você com urgência. Vamos visitar uma pessoa que está passando por isso, eu preciso agora. Vai ser só o tempo de você trocar de roupa, de você tomar um banho. E eu olhar assim, aí eu pensar assim, ter a vontade de falar assim, não, eu estou precisando. Deus está precisando ser socorrida. Mas o Senhor falou comigo assim, Espírito Santo, vai. Não fale que não vai, é para ir. É para ir porque alguém está necessitando. Essa pessoa não tem a força que você tem, não tem a cabeça que você tem, não tem a postura que você tem. Então vai. E eu apenas tomar um banho, trocar de roupa, pegar minha Bíblia, minha bolsa e ir embora. E chegar lá, e no meio do caminho falando com Deus assim, o que eu vou falar com a pessoa? Porque eu não sei nem o que falar, porque eu não estou bem, Senhor, e aí? E o Espírito Santo fala assim, apenas vai, porque quem faz a obra sou eu. É verdade. Deixa apenas eu te usar, deixa apenas ser, você precisa ser instrumento nas minhas mãos, apenas seja vaso, porque quem faz a obra sou eu, sabe, quem trata com o homem sou eu, quem convence sou eu, e aí eu, tá bom, Deus. E chegar lá e ver uma situação que tá mais grave do que a minha. Né? E o Senhor fala assim, olha, fala isso, dá um abraço, faz aquilo. E a gente começa a entender que, como a senhora disse aí, enquanto eu cuido da dor do outro, o Senhor cuida da minha. E eu voltar para casa completamente restaurada, fortalecida. E falar assim, Senhor, obrigada pela experiência que o Senhor deixou que eu passasse. Porque se fosse por mim, eu não ia na casa de ninguém. Mas aí o Senhor me permitiu passar por isso para que eu entenda que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor sabe do que eu preciso, né? Então a mulher sabe, ela precisa de ter esse entendimento, que é nos momentos de dor, é nos momentos de aflição, é nos momentos que você mais está sendo testada, a sua fé está sendo testada, é que Deus vai te chamar para algo novo. E esse crescimento só acontece, pastor, quando você entende, quando eu sempre uso a palavra visão, quando você entra na visão de Deus.
Quando você entra na visão de Deus, o Senhor ele começa a te moldar. O Senhor começa a te mostrar situações em que você precisa ser tratado para o seu próprio crescimento. E a mulher sábia, ela precisa estar em constante crescimento. Porque não é fácil. Não é fácil porque você vive situações diferentes no decorrer da sua vida. Tem épocas da sua vida em que você está passando dificuldade financeira. Você está passando luta financeira. Sabe aquele dias em que você... Eu já tive dias de eu não ter dinheiro, do meu esposo, a gente não ter dinheiro para comprar um pão de sal. Eu sei o que é isso. Tem 18 centavos no cofrinho. Não tinha dinheiro que desse para comprar um pão. Não tinha dinheiro para nada. E eu ter que me virar para fazer alguma coisa diferente, para fazer um café para os meninos e para tomar café. E ali o almoço, ele ter só uma comidinha simples, às vezes um arroz, um feijão, um ovo, mas tudo que seja para a glória e para a honra do nome do Senhor. Quando você faz isso e você entende que isso é para o seu crescimento, que isso não vai te matar. Porque isso não mata. Isso te edifica, isso te fortalece, isso te ajuda a entender que Deus cuida de todas as coisas. Porque chegou essa época, e hoje tem uma época em que eu vivo o melhor de Deus. Teve épocas que esses dias, eu vivia falando com Deus, falei, Senhor, eu quero ajudar alguém, eu preciso ser ajudado às vezes, mas eu quero ajudar alguém, eu quero abençoar a vida das pessoas, eu quero poder chegar e fazer uma compra para alguém no supermercado, eu quero ter um dinheiro para poder abençoar a vida de alguém. E porque muitas vezes as pessoas me pediam, o meu coração doía, porque eu não tinha. Eu falei, Deus, o Senhor é dono da prata e do ouro, eu quero ter um dinheiro para abençoar a vida do meu próximo. Amém. Não só para mim. Não só para mim, para o meu bem-estar, mas para ajudar a vida de alguém. E o Senhor, ele me ouviu. Por quê? Porque hoje eu posso fazer isso. Hoje, se eu encontrar com alguém, eu estou com fome, eu tenho dinheiro para poder pagar um prato de comida. Ah, eu preciso de uma cesta básica, eu consigo. Se não for na igreja, eu consigo aqui na minha casa. Meu marido vai lá e compra. Por quê? Porque o Senhor nos sustentou. Mas a mulher sabe, ela precisa glorificar e exaltar o nome do Senhor, mesmo na adversidade. Mesmo na luta. Porque quando você não glorifica o Senhor, na sua dificuldade, é muito fácil você glorificar a Deus quando está tudo bem, né? Então, a mulher, ela precisa ter essa sabedoria, até porque ela precisa ser exemplo para os seus filhos. Ela precisa ser exemplo para os filhos, por quê? Porque os filhos, um dia, quando vir passar a mesma situação, porque situações ruins acontecem no decorrer da nossa vida. E às vezes as pessoas pensam, mas eu sou crente, eu sou dono, o meu Deus é o dono da prata e do ouro. Quem te falou que o cristão ele não passa por adversidade? Não leu a Bíblia. Não. Então o que acontece? Nós passamos por lutas, né? Mas o importante é saber que nós vamos chegar do outro lado. É importante saber que nós servimos a um Deus que nos dá a vitória. É importante saber que, embora a adversidade seja grande demais, sabe, o gigante seja grande demais, a mão de Deus será sempre maior. Sempre maior. Sempre maior. Então a mulher, ela precisa ser sábia em todos os sentidos. Em lidar com as pessoas de fora, em lidar com o esposo nas dificuldades, na doença, sabe, nas lutas diárias, porque lutas são diárias. Ser exemplo para os filhos, criar os filhos na presença de Deus, porque, pastora, eu tive um exemplo da minha mãe. A minha mãe, ela foi um exemplo, assim, muito grande na minha vida, porque éramos 5 filhos, né? Hoje são 4, né? Com a morte da minha irmã, ficou 4 filhos. Eu me lembro como se fosse hoje. São coisas que ficou na minha memória. Não, e eu vou morrer com isso na minha memória. Minha mãe pegava os 5 filhos, porque meu pai ainda não ia para a igreja. Ela pegava os 5 filhos, ela atravessava o bairro Guarani, ela ia para o bairro Arão Reis. Sabe? Era uma boa distância. Me lembro que a gente passava nos caminhozinhos de terra, mato, passava numa ponte quebrada que eu tinha medo de cair dentro do córrego da água suja, tinha medo de tomar banho no córrego da água suja, mas passava ali, ela veio, pegava a gente pela mão, saía um segurando na mão do outro, e ela nos levava para a igreja, na igreja batista do bairro Arão Reis.
E depois a igreja, ela abriu ali no bairro Guarani, na rua da minha casa, né? Como existe ela até hoje. Ah, Deus, que honra, a fé! Ela abriu ali na igreja, na rua da minha casa. Minha mãe, a gente atravessava a esquina, a igreja estava logo à frente. É filha dessa igreja. A Igreja Batista do bairro Guarani, ela é filha da Igreja Batista do bairro Arão Reis. E ali a minha mãe começou a ir ali, mas tudo foi o exemplo que ela deu. Me lembro dela cantando louvor dentro de casa, me lembro dela, às vezes, meu pai estava nervoso, falando, e ela calada, e ela falava, estava conversando com a gente, fazendo o estudo da escola bíblica dominical, né? Porque ela tirava a gente da cama cedo, às vezes com preguiça, não queria ir, mas ela colocava a gente para ir. Então, assim, eu fui criada dentro da escola bíblica, dentro da igreja, foi um legado que ela deixou. Então, esse legado a mulher precisa deixar, sabe? Porque precisamos ter cuidado em saber que amanhã o nosso filho, geralmente, ele é o nosso espelho. Né? Não são todos os casos, porque a gente sabe que tem casos que a mãe criou na igreja, ensinou, e o filho se enredou para outros caminhos. Né? Isso não é 100%, né? Isso não é geral. Mas a maioria dos casos é. A maioria dos casos falar, eu sou uma boa esposa, eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa dona de casa, porque eu tive um exemplo dentro de casa, né? Eu tive um exemplo da minha mãe. O exemplo de criar os filhos ali com amor, com dedicação, trabalhando, ensinando o caráter, sabe? As melhores coisas da vida, passando por dificuldades. Ela sempre, às vezes, falava, a gente estava comendo alguma coisa, tinha vontade de comer, ela falava, um dia eu vou ter dinheiro para comprar, um dia você vai ter. E nós tivemos realmente. Mas ela não desistiu. Ela não desistiu. Meu pai, muitas vezes, pastora, estava internado. Me lembro que meu pai, muitas vezes, ele estava internado. Meu pai tinha problema de depressão, ele era muito nervoso e, às vezes, ele estava internado. Teve, na época do Galba Veloso, Hospital Santa Maria, ele vivia internado por causa das depressões dele. Minha mãe ficava com a gente sozinho. 5 filhos sozinha. Sabe, lá em casa é assim, é fileirinha, um atrás do outro, é escadinha. 5 filhos. E ela estava cuidando, não desistia, levando para a igreja. A gente estava recebendo doação do pastor. Lembro uma imagem que não sai da minha cabeça. Boa tarde, paz do Senhor Jesus, Valéria. Seja bem-vinda, querida. Então, o pastor chegando, lembro, com um sacão virando no fundo lá de casa, no fundo do quintal, cheio de brinquedo. E a gente correndo em cima para pegar os brinquedos, chegando com cesta básica. Mas a minha mãe não desistiu. Ela não desistiu, ela buscou, criou os filhos na presença de Deus. Todos nós conhecemos o Evangelho. A minha irmã que faleceu também na presença de Deus, está na glória, né? E hoje eu tenho um exemplo. E às vezes as pessoas perguntam assim, pastora, como é que você faz umas coisas tão gostosas? Eu falo, porque minha mãe me ensinou a cozinhar. Minha mãe, ela gostava de fazer biscoito, comida diferente, e eu aprendi. Eu gosto. Ah, pastora, mas você gosta tanto de, né? Você gosta de vir para a igreja, você está sempre cultuando, mesmo com dificuldades. Tive um exemplo. Então, é o exemplo que a mulher sábia, ela precisa de dar. Tem dias que eu falo, nós não estamos bem, mas eu falo sempre algo importante. A tristeza, o desânimo, às vezes é algo que acontece, mas não pode ser algo que seja contínuo na sua vida. Tem que ser algo passageiro, porque é normal. É normal. Mas contínuo, não. De você se desanimar, de você estar o tempo todo triste, é normal passar por momentos de tristeza, né? De às vezes um desânimo, às vezes sentir que a carga está pesada, mas não é normal viver nesse estado. Nesse estado nós não podemos viver. Por quê? Porque a Bíblia fala, o Salmo 46, um dos salmos que eu mais amo na Bíblia, que Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente nos momentos de tribulação. Sabe? Ele é o Deus de Jacó, ele é aquele Deus que guerreia as nossas guerras. Ele é um Deus que nos fortalece no momento em que nós estamos assim mais tristes, mais sem ânimo. Sabe? Quando às vezes nós queremos pensar em desistir, nós nos lembramos da palavra de Deus, nós nos lembramos do nosso Deus,
E aí vem aquela força, porque a palavra de Deus fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós fazemos a obra de Deus, igual é algo que, né, nós gostamos, cristãos, gostamos de fazer a obra de Deus, é algo que traz muita alegria para o meu coração. Às vezes eu estou muito cansada, mas é algo que eu sinto um renovo tão grande, eu sinto uma paz tão grande, eu sinto uma alegria tão grande, pastora, de estar fazendo a obra de Deus, que todo o cansaço é esquecido. Sabe? E porque às vezes tá na igreja ali trabalhando de manhã até a noite, e ali a gente lidar com situações que às vezes a pessoa pensa assim, ah, mas está ali cozinhando. Não, mas vem alguém ali que precisa da sua oração. Vai alguém ali que precisa de um abraço seu. Vai alguém ali que precisa de ouvir uma palavra de ânimo. E aí, nós precisamos estar com essa palavra. Né? Então eu falo que ser a mulher sábia, ela é um conjunto de muitas coisas, né? Não é dizer que é uma mulher perfeita, porque não é, porque a Bíblia não fala sobre isso. Ser a mulher perfeita, que não erra, né? Que não tem aí as suas dificuldades, mas ser uma mulher que busca em Deus. A mulher sábia, eu defino ela só numa palavra: fé. É ter fé. Quando você tem fé, tudo fica mais fácil. Porque com a fé vem o ânimo, vem a alegria, vem a vontade de trabalhar, vem visão aberta às coisas de Deus, vem uma sensibilidade em lidar com as coisas de Deus de uma maneira assim, abençoada. O Senhor, ele começa a nos mostrar muitas coisas, né? Porque hoje em dia, igual eu falei, as pessoas estão desistindo com muita facilidade. O homem deixa a toalha molhada em cima da cama, eu vou separar dele. Esse homem não sabe colocar o sapato e a roupa no lugar certo, ele não sabe me ajudar, ele não sabe me ouvir, vou separar dele. Nossa! Tá assim. Então, assim, nós precisamos de pegar as qualidades do esposo, do marido, observar a palavra de Deus e vivermos a palavra de Deus. Porque eu sou uma pessoa muito feliz, pastora. Porque eu busco em Deus isso. Eu busco essa felicidade no Senhor. Não que não tenha dias que você briga, que você discute, porque acontece. Não existe isso. Não existe casamento perfeito. Não existe vida perfeita. Tem dias que o esposo não está bem, a esposa não está bem também. E aí dá, às vezes, algum choque, às vezes alguma discussão, né? Às vezes você fala alguma coisa ali que não devia ter falado. O importante é você reconhecer, pedir perdão e buscar ali o descanso na palavra, porque a palavra, ela traz descanso. A palavra, ela traz uma paz, é aquela paz que excede todo entendimento. Essa paz de Cristo. Então nós precisamos de buscar em Deus e saber que o Senhor está próximo e que a gente tem que ficar firme. Sim. Sabe? Cuidar do nosso cônjuge, o nosso cônjuge cuidar da gente, porque isso é necessário, a mulher precisa ser cuidada, o homem precisa ser cuidado, os filhos precisam ser cuidados, né? Tem dias que eu falo assim, eu preciso de ser cuidado, eu não vou cuidar de ninguém. Eu estou precisando hoje, estou precisando de colo, estou precisando de oração, estou precisando de que vocês olhem por mim, porque hoje eu não estou bem. E eu falo, porque é necessário que a mulher, ela saiba se expressar. Porque o que eu vejo hoje nas mulheres é que elas querem mostrar o tempo todo que são fortes, que não tem problema, que não está tudo certo, que ela precisa ser a mulher sábia, que ela não desiste por nada. Com isso, a força, a alegria dela vai minando, sabe? A alegria vai minando aos poucos. Ela precisa demonstrar que tem dias que ela não está bem. Eu não estou bem hoje, eu não estou feliz hoje, eu estou angustiada, estou triste, uma situação me feriu, estou decepcionada com alguma situação que aconteceu. Sabe? A mulher, ela precisa. Então, assim, ela precisa de ser ela. Eu sempre falo isso. Não tente ser algo que você não é. Não tente querer ser indestrutível. Indestrutível é só Deus. Imbatível só o Senhor. Nós somos de carne e osso. Né? Sentimos angústia, tristeza, queremos às vezes sair correndo.
vou sair correndo hoje. Hoje eu tô querendo enfiar num lugar e não sair mais. Sentimos isso. Não é mais importante ser nós mesmos. Mas buscar esse descanso, esse refrigério, essa paz, essa alegria, esse desejo ardente na palavra de Deus. Buscar servir ao Senhor na palavra dele, sabe? Porque ele dá, a Bíblia tem resposta para tudo. Para tudo, para tudo, para tudo. Você pode não estar bem, que o Senhor te compreende. Talvez você fale assim, Senhor, eu quero só chorar hoje, só chorar, só chorar, só chorar. Eu não quero falar nada, eu não tenho nada para orar, não tenho nada para falar com o Senhor. O Senhor vai te entender. Ele vai, porque ele sabe que o coração está doendo, às vezes ali a alma está ferida, está triste. E o Senhor nos entende. Ele nos criou, ele nos entende. Ele sabe, hoje ela não está bem. Então hoje é o momento, hoje é o momento de eu dar um colo a mais para ela, porque colo o Senhor sempre nos dá, mas um colo a mais. Esse é o nosso Pai, é aquele Pai que cuida, é o Pai que compreende, é o Pai que dá amor, é o Pai que está ali o tempo todo nos cercando, né, com o cuidado dele. Isso, sim, a mulher sábia não é fácil de ser muitas vezes, mas busque na palavra essa força, porque ela vai dar. Amém, pastora? Amém, porque essa sabedoria que a palavra de Deus fala, existem duas sabedorias. Existe a sabedoria humana, que se o homem estudar, se ele conviver com outras pessoas, vai ter experiências, ele tem essa sabedoria natural, carnal. Mas existe a sabedoria que ela vem direto de Deus, porque para você edificar uma casa é só a sabedoria de Deus. Só. Para você aprender a suportar, aprender a ouvir, caminhar mais uma milha, a você aprender a ceder o outro lado da face, perdoar, sem ficar contando, ó, já te perdoei 4 vezes, eu tô te avisando. Eu tô te avisando, tudo tem limite. Isso porque Pedro chegou até Jesus e falou, Senhor, até quantas vezes eu preciso perdoar meu inimigo? E Jesus respondeu para ele, até 70 vezes 7. Não quer dizer que você vai lá na calculadora e fazer as contas, então é 490 vezes, é o limite. Não, não é dessa forma. Mas eu vejo que com isso, Deus vai nos ensinando a lidar com as situações. E com Deus é o contrário do mundo. Para você estar no centro da vontade de Deus, para você agradar a Deus, você tem que perder para ganhar. Você tem que descer para subir. Você tem que morrer para viver. Você precisa muitas vezes passar pela humilhação para ser exaltada. Você precisa se calar, ouvir mais, para aprender e colocar em prática. Porque para você construir é trabalhoso. Você pode observar quando se fala em construção. Nossa, eu estou querendo construção, eu estou querendo construir. A demanda é muito grande, são muitos materiais, vai precisar do pedreiro, do ajudante de pedreiro, é um gasto muito grande e leva tempo. Se a casa for construída com 1000 tijolos, 1000, é um do lado do outro, de cada vez. A gente tem que ter muita paciência. Um do lado do outro. Aí depois que você fizer aquela carreira de 3 metros, de novo, vamos lá, um de cada vez. Aí o exemplo da mulher que sabe, é um de cada vez. E no caso da tola, com uma palavra ela derruba a casa no chão. É impressionante, pastora, para construir é demorado, mas para destruir é um sopro. Exatamente. Então, verdade. você precisa aprender de forma gradual, de forma processual, contínua e incansável. O dia mau ele chega, como a pastora Ana Lúcia falou, tem dia que a gente fica triste, tem dia que a gente está abatida, tem dia que a gente está cansada, tem dia que a gente está esgotada, tem dia que você veste 10 roupas diferentes para sair, nenhuma tá boa. Verdade. Aí você começa a olhar bem em cima da hora, você vai jogando em cima da cama.
Aí, e aquela que você vestiu não te agradou, não. Você vira o cabelo para um lado, você vira o cabelo para o outro, você prende, você faz uma coisa, você faz outra, você calça um calçado, você calça outro. Você não tá... Gente, quando a gente não está bem, nada está bem para nós. Então, é onde você tem que beber água direto dessa fonte, que é a fonte do alto. Jesus disse para a mulher samaritana, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque, às vezes, pastora, foi como eu disse a questão do destruir, uma palavra que a pessoa fala da forma errada, na hora errada, põe tudo a perder. Eu tive uma experiência, quando Deus me tocou para fazer essa live com a senhora, nesse meio tempo, eu tive uma experiência que me fez voltar uns 7, 8 anos atrás. Tá dando para me ouvir bem? Bem, pastor? Parece que agora. Deixa eu só ver aqui se é o... Só um instante. Isso. Parece que melhorou um pouco. Ah, que bom. Ivani entrou. Deus abençoe sua vida. Então, pastora, eu ri demais com essa situação. Há uns 7, 8 anos atrás, o meu esposo ele ganhou um brinde no trabalho dele. E quando ele chegou em casa, ele me deu aquele brinde. Muito bom brinde. Só que ele me deu direto da caixa. Que mulher tem umas frescuras, né? Por que não enrolou para presente? Não tem cartão, não tem nada. E aí, quando ele me deu, eu fiquei surpresa. Eu falei, nossa, que legal. Aí ele falou, é porque, de acordo com as minhas vendas, eu ganhei ponto e o ponto a gente troca por mercadoria. Então, eu troquei e trouxe para você. Pastora, não, mas eu xinguei ele tanto. Eu falei, então é por isso que você me deu, né? Por causa dos pontos, não tinha nada para você trocar, e você trocou por isso e me deu. Não, você me deu porque você não comprou, não teve valor para você. Isso aí você ganhou, isso é brinco. Mas falei, passou. E na hora a gente não arrepende, não, acho que tem toda a razão. Aí, pastora Ana Lúcia, quando foi, sem ser esse domingo agora, o anterior, aí ele chegou com um embrulho, uma embalagem, a mesma situação. Aí na hora que eu vi aquilo na mão dele, a minha mente voltou lá naquela história. E aí na hora eu falei, age diferente, não seja ingrato. Aí eu peguei e falei, nossa, que legal, que bacana. Você comprou? Já sabendo, né? Não, isso aí é que eu troquei por pouco, aí eu trouxe para você. A mesma história, sem embrulho nem nada, só na caixinha mesmo. Assim, na caixinha pelada mesmo. Aí eu olhei, eu fiz uma festa, nossa, obrigada, eu gostei demais, nossa, obrigada, não sei nem como te agradecer. Eu amei o presente, que bacana, hein, que bom, hein? Quando tiver mais lá, você pode trazer, hein? Não, obrigada, viu? Nossa, que legal, gostei. E por várias vezes eu agradeci, não, obrigada mesmo, eu amei e tal. Então você vê que a mesma situação, eu, ele e o presente ganhado pelos pontos. Mas a minha atitude é que fez a diferença. Porque muitas vezes a gente olha só o nosso lado. Tem que ser do jeito que eu quero, na hora que eu quero, da cor que eu quero. Se não for do meu jeito, não serve. Né? A gente acha que é a última mulher no mundo. E aí que está o perigo. E a gente deixa muito a desejar. Por quê? Porque uma palavra, ela pode levantar ou ela pode derrubar. Com uma palavra, você joga a pessoa para o alto. Ela tem força para prosseguir. Ou então você mata ela de uma vez. Exatamente. E isso tem a ver com mulher sábia. Porque a sabedoria, ela é um dom dado por Deus para você resolver situações que você não precisa usar força, violência, não precisa gritar, bater de frente, disputar força. Ali naquela sensibilidade, o Espírito Santo te fala, cala, sorri, fica tranquila, estou contigo, fica calma, não revida, faz da forma contrária. Ele vai te dando essa sensibilidade para agir de acordo com cada situação. Já a tola, eu até olhei no dicionário o significado de tola, eu achei até pesado, que tola significa também idiota, boba, ingênua, sem juízo. Então, são palavras que, infelizmente, existem muitas mulheres
que fala sem esperar ouvir, fala sem saber se aquilo é verdade, se procede ou não, já xinga, não dá espaço, não deixa o outro falar. E eu confesso para a senhora, pastora, que eu conheço mulheres, se eu fosse homem, eu não casava com ela. De jeito nenhum. Eu também. Não casava. Eu preferia ficar solteiro se eu fosse mulher. Eu também. Porque tem mulher que ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Verdade. Tem mulher que a mulher não aguenta. E homem não tem paciência igual nós, gente. Homem não é tolerante. A Isabela Nunes aí, ó, sua sobrinha. Bênção. É a Branca. Eu chamo ela de Branca, carinhosamente de Branca, desde que ela nasceu, porque ela é branca. Linda, maravilhosa. Amém. Deus abençoe. De Deus. Glória a Deus. Então, pastora, homem não tem a mesma tolerância que a gente, não. Homem não tem tanta paciência. Tem mulher que o cara acaba de abrir a porta, tá sujo, fedendo, o dia inteiro de serviço, cansado, a mulher já despesa. Meu Deus, aí o cara entra pra tomar banho, a mulher tá falando lá da porta do banheiro, tá batendo na porta e tá falando de conta. Deixa o homem relaxar, esticar no sofá, deixa ele pegar o controle remoto, deixa ele ficar à vontade. Ô, meu bem, eu vou fazer a janta, você quer comer alguma coisa especial? Faz uma água quente para escaldar os pés do moço. Quanto tempo você não faz isso, hein, pastor? E eu também, hein? Acho que isso acabou, isso é ultrapassado. Esse negócio de escaldar o pé, eu falo assim, vai lá no chuveiro, toma um banho direito. Gente, olha só. Então, às vezes, com pequenos gestos, você conquista a pessoa, você ganha ela. Uma vez o pastor Divino pregando lá na igreja, há um tempo atrás, ele falando que um gesto de carinho, às vezes é cortar a unha do marido, porque não dá conta, né? Nem todos dá conta. Ô, meu Deus, vem cá, vou te mostrar. As barriguinhas pedem. Vou te ajudar. Fazer um café. Aqui de casa, se eu quiser agradar, é só fazer um café. Fazer um café, aí pronto, tá tudo certo. Às vezes são coisas simples. E são coisas simples. Parte da gente, porque a Bíblia não fala o homem sábio edifica a casa. Fala a mulher sábia, porque ela balança tudo, é igual você falou, balança, né, para lidar com os filhos, com o marido, com as contas, roupa no varal, e põe a roupa, e alguém te chama, você tem que responder o WhatsApp, você não responde, a pessoa está ruim com você não tem nem culpa, você tem que dar conta das coisas, e isso é no dia a dia, é uma construção, é tijolinho por tijolinho, né, pastor? É verdade, e essa questão que a senhora falou aí, acerca de palavras, isso é muito sério. Porque hoje em dia as pessoas estão com a paciência, assim, curtíssima. A paciência é curta. Então não pensa para falar, não pensa para agir, não pensa para nada, né? E aí depois que faz, aí talvez não vai pensar, porque às vezes acho que tá cheio de razão, né? E quando eu era solteira, eu era muito impetuosa, temperamental, muito brava. Então, assim, era tomar lá da cá, né? E o casamento, ele veio para me moldar muito, porque, primeiramente, a presença de Deus. É um encontro com o Espírito Santo, um encontro verdadeiro, se deixar ser moldada, porque a gente precisa se deixar ser moldada. Porque muitas vezes a gente até tem razão, mas hoje eu falo assim, eu prefiro ter paz do que ter razão. Porque às vezes eu prefiro a paz. A minha razão não vai me trazer paz. Mas a paz vai me trazer uma tranquilidade, um sossego, uma leveza, sabe, na vida, que às vezes a gente precisa se calar. Às vezes a gente precisa ouvir assim, falar assim, eu tenho razão, ele tá errado, mas deixa ele pensar que tá certo, porque eu quero paz. E o casamento, ele me trouxe isso, sabe? Ele me trouxe uma experiência que eu precisei de aprender a lidar exercer a paciência, a sabedoria. Porque eu não era muito sábia, né? E eu busco isso todos os dias, porque acho que sabedoria você precisa de buscá-la todos os dias. Né? É algo constante. Então, eu poderia muitas vezes retrucar na mesma altura, mas às vezes eu prefiro e cantar, e louvar, e ler a Bíblia. Prefiro falar assim, não vou nem te responder, porque eu não quero responder. O assunto acaba ali. Por quê? Porque para não render, a mulher sabe, ela precisa, às vezes, se calar.
Às vezes fingir que ela está errada, deixar, como se diz, o barco correr, né? Fazer A água vista correr. grossa, né? Fazer vista grossa, para quê? Para ela não usar palavras que amaldiçoem o marido. Porque, infelizmente, os casamentos estão sendo destruídos por palavras de maldição, sabe? Amaldiçoa os filhos, amaldiçoa os maridos, né? Amaldiçoa o casamento, amaldiçoa até si própria, muitas vezes. Ai, eu sou isso, eu não valho nada porque eu fui burra, porque eu sou trouxa, porque eu não sou isso. E às vezes faz o mesmo com os filhos, fez o mesmo com o marido. E às vezes ele vem de uma cultura, de uma forma completamente diferente da sua, que você foi tratado, que você foi criado, sabe? E ele tem pensamentos diferentes, atitudes diferentes, às vezes é uma pessoa que não é tão segura, às vezes é uma pessoa que ele olha as formas de coisas diferentes, e é preciso que você entre com a sua sabedoria, para quê? Para que se torne, o seu lar se torne um lar de paz, sabe? Um lar tranquilo, um lar onde habita verdadeiramente o Espírito Santo de Deus. Porque às vezes nós temos razão, o marido está errado, os filhos estão errados, mas às vezes você precisa de entrar com o quê? Com a sabedoria, com a mansidão, com o domínio próprio, né? Às vezes você fala assim, não, vamos parar com essa discussão agora, em nome de Jesus, porque quem habita aqui é o Espírito Santo e não o diabo. Às vezes ela precisa usar, às vezes, a palavra até mais pesada. Eu não aceito as palavras aqui dentro, eu repreendo. Eu já fiz isso aqui na minha casa, muitas vezes, se for preciso, eu faço novamente. Às vezes começa algumas palavras, às vezes discute, fala com o filho de forma mais rude, o filho não aceita, porque nós passamos por esses problemas, né? Mulheres, famílias passam por isso, porque não adianta pintar uma família perfeita, não existe uma família perfeita. Os pais precisam respeitar os filhos precisam respeitar seus pais. Sim. Eu nunca, pastor, eu nunca proferi palavras de maldição contra a vida dos meus filhos. Nunca. Nunca chamei minha filha ou meu filho de palavra de baixo calão, sabe? Você vai ser isso, você não vai valer nada, você é uma prostituta, você não serve para nada. Nunca falei. Por mais que eu tivesse nervosa, por mais que eu fosse uma pessoa temperamental, eu falei, vocês são bênçãos, vocês serão vencedores na vida, vocês são guerreiros, vocês são vitoriosos, sabe? Eu chamo meus filhos às vezes, falo, vocês são uma bênção, você é um campeão, né? Eu falo com meu filho aqui em casa, você me dá orgulho. Eu falo, porque eu falo, nossa, que bênção, tá? Não, tô orgulhosa. Até se converso com ele, às vezes ele fala, nossa mãe, eu já tenho 19 anos, porque a gente esquece e trata como se tivesse 3 anos, é assim. Porque é assim, eu falo, bebê de mamãe, eu falo bebê de mamãe, neném de mamãe, eu falo, porque sempre será o nosso bebê, sempre será o nosso filhinho, aquele, né, aquilo ali que é algo mais precioso na sua vida. Então é importante você saber ministrar palavras de bênção. Sabe, às vezes uma dificuldade que o marido está tendo, não, meu filho, leia a Bíblia, sabe, dá ali uma instrução, às vezes você tem um pouco mais de instrução, fala, não, você vai conseguir, busca ajuda, sabe, quando você quiser conselho, vamos conversar, é importante, nem sempre, às vezes, você está bem, às vezes o marido vem com um turbilhão de problemas, joga em cima de você, aí às vezes eu falo, olha, eu não estou bem hoje, não estou bem, vamos conversar sobre isso mais tarde, porque eu não estou legal hoje. Daí a pouco eu falo assim, o que você queria falar e tal, eu melhorei, estou um pouco melhor. Às vezes você está com ali uma enxaqueca, uma dor de cabeça, né? Cólica, a mulher tem muita cólica, né? O humor muda muito, mas isso não pode ser desculpa para você, né? O tempo todo tá tratando os filhos mal, marido mal, vizinho, chutando o cachorro. Não pode, né? A gente precisa buscar esse equilíbrio em Deus. Mas acerca das palavras, elas precisam ser dosadas, elas precisam estar ali de acordo com a vontade de Deus. Nem sempre é fácil, porque eu observo muito isso quando a gente às vezes não está bem, mau humor, sentindo dor, não está naqueles dias bons, passando por problemas, e às vezes acontece uma discussão dentro de casa, né, porque às vezes também o marido não entende o que você está passando, né? Acontece.
Acontece, porque o homem, às vezes, ele não tem essa sensibilidade. Ele não tem esse tato. E aí acontece alguma discussão ali, mas o marido sai para trabalhar. Eu falo que quando o meu esposo sai para trabalhar é madrugada. Eu posso estar ali talvez meia dormindo, não dormi muito bem, acordei de madrugada, às vezes chorei por algum problema, às vezes houve uma discussão, mas a mulher sabe, ela precisa entender que ela nunca pode deixar de abençoar o seu esposo. Deixar de ministrar sobre a vida dele, cura, libertação, restauração, a paz de Cristo. Porque é importante a mulher sábia profetizar dentro da sua casa. Porque eu preguei sobre isso no culto da sexta-feira passada. E o Senhor falou muito ao meu coração. Ele ministrou muito ao meu coração acerca de profetizar. Sabe, foi algo assim, foi um momento único com Deus ali na pregação. Por quê? Porque eu senti a presença muito forte do Espírito Santo ali ministrando, ali através da minha vida. E o Senhor começou a falar, as pessoas precisam profetizar. As palavras têm poder. Palavras têm poder de matar e fazer viver. Porque eu preguei sobre Ezequiel 37, né? Quando o profeta está ali, o Senhor fala, profetiza. Profetiza. Você acha que eles podem viver? E ele fala, o Senhor sabe. Ele falou, então profetiza. E ali o profeta Ezequiel começou a profetizar. Nós precisamos profetizar cura, libertação, restauração dentro da nossa casa, um lar abençoado, filhos abençoados, vitoriosos, um casamento consolidado no Senhor, mesmo que o esposo não seja cristão. Porque tem muitos esposos que não são cristãos, muitas esposas que não são cristãs, mas profetizar dentro da sua casa faz toda a diferença, pastora. Porque enquanto você profetiza, o inferno, ele é paralisado. Enquanto você profetiza dentro da vida do seu marido, talvez vai acontecer uma situação ali em que Deus chega lá e o mal tem que sair. Enquanto você profetiza, talvez vai acontecer algo ali com um filho seu, dentro da sua casa, uma situação ruim. O Senhor paralisa a ação dos demônios. Enquanto você profetiza, o Senhor trabalha em seu favor. Verdade. Enquanto nós profetizamos, enquanto eu estou profetizando palavras de bênção, as coisas vão acontecendo, porque o mundo espiritual, ele é mais real do que o físico. Sim. Ele é muito mais real do que o físico, porque o físico você não está vendo, mas o mundo espiritual você não vê. Mas os anjos do Senhor estão ali, trabalhando ali a todo tempo em seu favor. Então, enquanto nós profetizamos, nós temos um lar abençoado. Enquanto nós profetizamos, o Senhor provê o alimento dentro da nossa casa. Enquanto você profetiza, o seu filho está ali sendo cuidado, cercado pelo Senhor. Enquanto você profetiza, as bênçãos do Senhor, elas estão sendo derramadas sobre a sua vida e sobre o seu lar. Então, não é fácil, porque nós queremos muitas vezes a carne, ela quer vingança. A carne, ela fala assim, eu vou fazer igualzinho com ele. Aí eu vou fazer igualzinho com meus filhos para eles aprender, para eles dar valor. Né? Exatamente, mas é assim que funciona, porque a carne, ela grita o tempo todo. A carne, o tempo todo, ela fica ali tentando tomar o lugar principal da sua vida, ela quer tomar, a todo custo. E isso não é fácil, é uma guerra, porque ser a mulher sábia, ela implica em você buscar a palavra de Deus, você estudar a palavra de Deus, você estar em constante oração, porque sem oração você não vai a lugar nenhum. Você não chega a lugar nenhum, porque muitas vezes meu esposo, ele ora ali um pouquinho, daí a pouco ele fala assim, você fica muito tempo orando, às vezes eu penso que você está dormindo. Eu falo, não, eu estou orando. Eu estou orando. Porque eu canso às vezes de ficar sentada, a coluna dói, o joelho já não aguenta mais ficar muito tempo ali. Aí eu deito, eu falo, Senhor, me perdoa, mas eu vou falar contigo deitada, porque só assim estou conseguindo. E eu sei que o Senhor está me ouvindo. Então, o importante é orar. Não importa ser deitado, ser sentado, é a forma que você tem para falar com Deus, mas fale com Deus. Coloca para Deus qual é a dificuldade do seu casamento, aquilo que te fere, porque eu falo para Deus o que não me agrada. Fala, Deus, me ajuda a lidar com essa situação de uma forma sábia. Perdoe.
O perdão é essencial dentro do casamento, pastor. Eu vejo mulheres mulheres ali morrendo, sabe? Criando raízes de amargura por não perdoar o esposo, por não perdoar a família do esposo, por não se perdoar, sabe? Às vezes a gente lidar com mulheres no dia a dia, na igreja, mulheres que a gente se encontra, às vezes a gente conversa, mulheres que não se perdoam. Sabe? Porque um dia erraram com o filho, erraram com o marido, às vezes saíram um pouco ali do trilho, não se perdoam. Se perdoe, mulher, em primeiro lugar. Sabe? Se dê essa liberdade, se perdoar, se perdoe, perdoe o esposo, perdoe os filhos, porque o perdão é libertador, pastor. É verdade. A pessoa que não perdoa, ela não vive. Ela não vive, ela vegeta. A pessoa que não ora, ela não tem intimidade com Deus, ela não tem vida com Deus. A pessoa que não guerreia, que não arregaça ali as mangas, a blusa e fala, eu vou guerrear, eu vou lutar pela minha família, pelos meus filhos, eu não abro mão. A pessoa que não faz isso, ela vegeta, ela não tem uma vida, ela pensa que vive. Ela pensa que é feliz, ela cria um mundo paralelo. Eu estou falando de algo, pastor, que eu vejo em muitas mulheres que eu converso, na igreja, fora da igreja, aonde eu vou, eu sou uma pessoa muito comunicativa. E às vezes a pessoa começa a contar a história dela ali, e mesmo para desabafar. Aí eu nem te conheço, mas eu tive uma liberdade de falar com você, eu senti algo em você que me deu essa liberdade. Às vezes a gente ora ali para a pessoa na rua, no supermercado, onde que a gente está, porque é necessário. Mas às vezes, você vira psicólogo, você vira psicanalista, você vira pastora, fala, você precisa se perdoar em primeiro lugar. A pessoa começa a chorar, porque nunca se perdoou. Nunca se perdoou, se cobrou demais, não aceita que errou e precisa, sabe, se retratar. Não perdoa um filho, não perdoa um marido. Não, eu não perdoo porque falou e eu guardo mesmo. Comigo é 8 ou 80. Fala, não, querida. Com você não precisa ser 8, 80, meia dúzia, 5, 6. Você precisa perdoar. Porque você está morta espiritualmente e não sabe. Você não consegue ser feliz porque você não avança, porque você não perdoa. Aí a pessoa começa assim, ela começa a se amolecer ali, o Espírito Santo começa a trabalhar, ela começa a chorar e fala, no fundo é verdade, eu não sou feliz, eu não consigo, porque eu não me perdoo, eu não consigo perdoar quem me feriu, sabe? Acaba ficando doente, porque a falta de perdão, a falta ali de você ser uma pessoa mais maleável, mais tranquila, te torna uma pessoa doente, e eu falo doença não só da alma, mas do físico também. Pessoas que estão vivendo problemas de saúde que não precisavam estar vivendo. Por quê? Isso a gente vê em nosso derredor. Então, é preciso que você ministre sobre a sua vida. Perdão. Busque por um tratamento espiritual, sabe? Tem tratamento espiritual, libertação. Eu falo que o princípio para uma vida em Cristo, uma vida ali na rocha mesmo, em Deus mesmo, é a libertação. Sabe? Porque através da libertação você perdoa. Através da libertação, raízes de amargura são quebradas. Sabe? Laços são quebrados. Através da libertação, a paz dentro da sua casa. Através da libertação, o diabo ele é paralisado pela libertação. Através da libertação, você busca os frutos do Espírito, você é uma nova pessoa, né? O fruto do Espírito, ele precisa estar na vida do cristão. Isso é algo a exercer todos os dias. Não é fácil, é algo que você tem que buscar. Mas como que eu perdoo? Às vezes as pessoas me perguntam, eu não consigo. Eu falei, isso é uma decisão. Você precisa decidir perdoar. Você precisa tomar uma posição, se humilhe. Mas eu não consigo me humilhar. Eu falei, joga o orgulho fora, manda ele embora, senão ele não vai. O orgulho foi que precipitou Satanás lá para aqui para a terra. Por quê? Orgulho, arrogância, vaidade. Isso não te leva a lugar nenhum. A mulher sábia, ela
ela dispensa o orgulho, ela dispensa a vaidade, ela sabe perdoar, ela sabe pedir perdão, ela sabe edificar, ela sabe abençoar, ministrar as bênçãos de Deus sobre a vida do marido, mesmo quando ela foi ferida, quando ela foi magoada. Não é fácil, é um processo. Porque eu não estou falando que de hoje para amanhã você vai fazer isso, não vai. É um processo, né? Então nós precisamos tomar isso, ter essa atitude. Paz do Senhor Jesus, Adriana, minha prima, boa tarde, seja bem-vinda, querida. Então, Amém. Isso aí, perdão é uma atitude. Perdão é algo que você tem que tomar essa atitude, senão não vai. E aí o diabo, ele começa a trabalhar na sua vida de uma maneira grande. Ele começa a achar brechas em todos os lugares, e aí com isso ele destrói seu casamento, com isso ele destrói seu esposo, ele destrói a sua vida, ele destrói a vida dos seus filhos, e isso vira uma maldição na sua vida. Porque tem pessoas que pensam assim, eu me separando desse homem, vai ser tudo resolvido. Aí eu mandando esse filho morar com o tio dele, com a tia dele, mandando ele embora para bem longe de mim, vai ser resolvido. Não vai. Vai acabando os problemas, né? Não vai, porque se torna uma maldição. É algo que vai passando de geração a geração, pastora. As pessoas não entendem, porque quando você não perdoa, quando você não libera perdão, quando você amaldiçoa seu marido o tempo todo, amaldiçoa seus filhos, o diabo ele entra e começa a trazer motivos ali de ódio, motivos de discussão, começa a criar ali discussão dentro de casa, e ali cria-se uma bola de neve, e ali ela vai passando as gerações. Aí seu filho ele não é uma pessoa que perdoa, seu marido se torna uma pessoa amarga, que também perdoa, você também a mesma coisa. Com isso, você contamina todos que estão à sua volta. Verdade. Né? Exatamente. E nós somos moldadas nas situações que mais, às vezes, nos confrontam. Situações que nos confrontam nos traz maturidade. Eu falo maturidade não só como pessoa, mas maturidade com Deus, maturidade acerca das coisas espirituais. Então nós precisamos de entender que vira, porque a bênção, ela toma conta de todos que estão à sua volta, mas a maldição também. A maldição, quando você atrai a maldição, você amaldiçoa os outros, aquilo contamina tudo que está à sua volta. Seus filhos se tornam pessoas amargas, que não perdoam, porque eu já ouvi isso de filhos. Eu tive uma mãe, eu tive um pai que não perdoava. Eu também não perdoo, porque eu sou igualzinho ao meu pai. Eu sou igualzinho ao meu avô, ao meu tataravô, e começa a falar da genealogia dele todinha. Aí você começa a entender que veio lá de trás. O problema veio lá do tataravô, passou para os pais e chegou até ele. Não, eu não perdoo. Não, comigo, se a pessoa pisou na bola uma vez, é uma vez só e nunca mais, porque eu não perdoo a pessoa. Eu não aceito essa situação. São pessoas muito duras, são pessoas que não conseguem sorrir, são pessoas que levam isso para dentro da sua casa, não vivem, aí vive com a mulher não aguenta, separa e passa para outra, é a mesma coisa, e passa pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto, pelo quinto casamento e vai embora. E isso vira, sabe, é como uma pólvora, um resquício de pólvora. Vai destruindo tudo, e vai pegando, vai arrastando. Por quê? Porque não perdoa. Então, é preciso se perdoar em primeiro lugar. O que eu fiz no passado, está no passado. O Senhor nos perdoa todos os dias. Ele joga no mar do esquecimento e nos perdoa. Se perdoe como mulher. Se perdoe como pessoa. Né? A mulher precisa se perdoar. Perdoe o esposo. Porque ele erra. Você também erra. Nós erramos. Como você falou aí, mulher tem umas coisinhas. Mulher, às vezes, ela é muito cheia de não me toque. Né? São coisas que... Tem coisas que eu falo, gente, deixa essas coisinhas de mulher, essas coisinhas, sabe, que não acrescenta nada, pra lá. Sabe? Seja mais cheia de Deus, seja uma mulher mais firme na palavra, seja uma mulher mais madura. Eu vejo umas mulheres que parecem meninas. Mulheres de 40, 50 anos nas costas, pastora, que às vezes tem atitude de menina de 15 anos. Não, ele não me deu, eu fiquei com raiva.
Eu fiquei com raiva e falei com ele que eu ia ficar sem conversar com ele 15 dias. E vou ficar 15 dias sem conversar com ele. Eu não consigo ficar sem conversar acho que nem 2 dias. Nem um dia. Um instantinho, fico com raiva, fico nervosa. Daí a pouco eu tô conversando de novo. Por quê? Porque é sua carne. É sua carne. E você fica sem lidar com a sua carne? Né? Porque quando você faz com o esposo, você está fazendo com você própria. Não é uma só carne. Eu falo assim, eu vou ficar ferindo a minha carne não, porque dói. Então, deixa eu conversar, ficar numa boa. Às vezes tem situações que deixam a gente chateado, né? Mas é importante você falar assim, olha, conversar, dialogar. A mulher sábia dialoga com o marido. Você fez, eu não gostei, eu fiquei chateada. Você me feriu. Sabe? E isso tá marcado, você marcou com essa palavra. É importante conversar, expor, porque tem mulher que acha que o marido tem que adivinhar, né? Tem que ter bola de cristal. Por que você ficou? Tem uma bola de cristal, eu vou tentar aqui adivinhar o que foi que ela ficou chateada. Porque às vezes eles falam tantas coisas, mas no meio disso aí, algo talvez te feriu, mas ele não entendeu que te feriu, ele não sentiu, não viu. Porque homem é assim, né? Homem, às vezes, ele é disperso, ele não tem, talvez, essa sensibilidade que a mulher tem, né? Ele fica ali e, às vezes, fala algumas coisas que você não gostou, mas é importante falar, dialogar. Vamos conversar. Essa situação não está legal, precisa ser mudada, né? Vamos procurar ajuda, vamos procurar, né, a palavra de Deus, vamos ler a palavra, vamos orar, né? Marido e mulher precisa estar nessa comunhão com o Senhor. Porque senão não vai, pastora, não vai. Então, assim, conversar, dialogar, usar palavras de bênção, não de maldição sobre a vida do esposo, sobre a vida dos filhos. Eu vejo, às vezes, as mães falar cada coisa com os filhos, que eu falo, misericórdia, está repreendida em nome de Jesus, não fala isso. Perto de mim, se não for uma pessoa cristã, eu sou uma pessoa muito assim, né? Falo, quando eu vejo, eu já falei. Olha, não fala isso não. Abençoa seu filho, você usou uma palavra, você amaldiçoou a vida dele. Isso é maldição. É porque esse menino me deixa tão nervosa, esses meninos me deixam tão louca, tá? Vai falar assim, ô abençoado, não faz isso não, meu filho. Não faz isso, não sabe, põe de castigo. Cumpre aquilo que você falou, mas não usa a palavra de maldição contra a vida dos seus filhos, porque tem um peso muito grande. Eu falo que as palavras de uma mãe e de um pai, ela tem um peso bruto na vida de um filho. Sim. Por quê? Porque é uma ligação que os pais têm de sangue com os filhos e uma ligação espiritual. É duplo. Então, você tem que ter cuidado com o que você fala com seus filhos. Esse menino não vale nada. Nossa. Ele não vai valer nada. Vai ser pior que o pai. Vai ser pior do que o pai. Você não vale nada. Seu pai não vale nada. Você vai valer menos ainda. Eu já ouvi. Eu falo, sangue de Jesus tem poder. Eu falo, às vezes a gente vê alguma coisa que não agrada, filho, olha, busca a palavra, observa a palavra. Isso agrada a Deus? Procura uma postura diferente. Mas meu pai faz assim. Eu falo, quem precisa ser seu principal ali, sabe? O que você precisa olhar para ele é o Senhor. Ele precisa ser o seu exemplo principal. Principal. Ele agrada disso? Está agradando ele? Está alegrando o coração do Senhor? Está certo? Não, não está certo, não. Fala, então, seja ele o seu exemplo. Porque, às vezes, nós somos muito cobrados, pastora, como pai e mãe. Sim. E nós erramos. Nós erramos. Nós, às vezes, falamos alguma coisa que não está certo, fazemos alguma coisa que o filho... E o filho está observando. Mas, às vezes, eu falo, eu não fiz isso, não foi legal, não. Eu fiz de cabeça quente, eu estava nervosa, eu quero que vocês me entendam, mas não faça igual. Procure o exemplo sempre, primeiramente, na palavra de Deus. Mas nós precisamos ser sábias dentro de casa, ter essa sabedoria, ter essa sensibilidade, saber que palavras matam e palavras fazem viver. Sim. Sabe, precisamos ter esse entendimento. Porque uma palavra, uma vez lançada, ela não volta atrás. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Cuidado com as palavras, tanto sobre a vida do esposo, sobre a vida dos filhos e até sobre a sua própria vida. Eu ministro às vezes sobre a minha vida. Eu profetizo sobre a minha vida. Por quê? Porque é importante eu fazer isso.
sabe? Porque o tempo todo você está lidando com o mundo espiritual. Às vezes você sente uma palavra lançada contra a sua vida que foi para poder te matar. Porque o Senhor, ele dá discernimento de espírito. E às vezes ali numa situação você sente que houve uma palavra. E aí você, eu repreendo essas palavras em nome de Jesus, porque eu sou uma bênção. Porque eu sou uma palavra, eu sou uma pessoa abençoada, eu sou uma pessoa próspera, eu sou uma mulher sábia, sabe? Aí você precisa ministrar sobre a sua vida muitas vezes. E às vezes a mulher fica esperando que o outro ministre sobre ela, ministre sobre a sua vida a bênção de Deus, né? Porque a bênção de Deus, como diz a palavra, ela nos enriquece e não traz dores, Amém. Né? Amém, Amém. pastor? Amém. E dentro de muita coisa que você falou aí, três coisas que me vieram à mente. A primeira foi uma situação terrível, não sei se você vai lembrar, o pastor Josué, ele compartilhou conosco a respeito de uma cunhada que ele tinha, que tinha muita raiva do irmão dele, era casado com o irmão dele. Eu me lembro ele contando durante uma pregação que aconteceu situação entre eles, que ela tinha ódio dele, ela tinha muita raiva dele, e ela falava que não ia perdoar por nada. E ela foi guardando esse ressentimento, aquilo foi criando uma raiz de amargura, e chegou o ponto daquela mulher começar a ter problemas de saúde. Quando ela foi ao médico para fazer um tratamento, descobriu-se um câncer, e o médico falou para ela, isso é a raiz, isso é amargo, você tem que perdoar, e eu não perdoo, não perdoo, não perdoo, não perdoo. E ela falava que se ela morresse, não queria ele nem no velório, nem no cemitério. E de fato aquela mulher veio a falecer com todo esse ódio, esse peso, esse veneno no coração. E quando ela morreu, o meu ex-marido foi até lá no velório, até por causa dos parentes que ficaram, e não quiseram deixar ele entrar no cemitério. A mulher já estava morta, mas aquela mulher tinha tanta raiva que não permitiu nem que ele entrasse no cemitério. Então, disso, duas coisas que vêm ao meu coração. A primeira é que a única oração que Jesus Cristo disse para que orasse ela do jeito que ela está, porque não existe oração pronta, gente. Se alguém chegar com você e falar assim, essa aqui é poderosa, ó, pode pegar essa aqui, você fazendo uma semana de joelho, te abartando. Não existe isso. A única oração que Jesus Cristo nos ensinou, ele fala numa determinada parte, que nós falamos com Deus, Pai, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pensa nisso. Eu estou pedindo, Deus, me perdoa no mesmo nível, do mesmo jeito que eu perdoo a pessoa que me ofendeu. Então, quer dizer que se eu não perdoar aquele que me ofendeu, Deus não vai me perdoar. Porque a palavra fala, Jesus é claro, que se perdoar as ofensas dos outros, o Pai Celestial perdoará as vossas. Mas se você não perdoar as ofensas dos outros, o Pai Celestial não perdoará a sua. E também, eu creio que melhor do que tentar provar uma razão, é sempre fazer uma oração. Não é à toa que o Senhor fala para orar sem cessar. Então, quando você está ligado direto com Deus, Ele te dá força para enfrentar qualquer situação. Ele te dá força para aguentar a humilhação e sorrindo. Sorrindo. Ô, pastor, eu tenho um quadrinho aqui que acho que foi numa última live. Eu até mostrei para as pessoas que estavam assistindo. Olha só esse quadro lindo aqui que minha mãe me deu. Olha aqui, deve estar do lado contrário, mas eu vou ler para você. O que ela aguenta sorrindo, você não aguenta nem gritando. Então, às vezes, mulher, o que você está aguentando ali, ó. E aí, como é que vai a família? Vai tudo bem? E o filho? Tudo bem? E a saúde? Bom demais. É luta no emprego, é luta financeira, é saúde, é trabalho, é família. Às vezes você está ali por quê? Porque Deus está te sustentando. E muitas coisas que você passa sorrindo, tem gente que não aguentar nem gritando.
Verdade. Não teria suporte. Então, esse quadro ele fica pregado aqui, ó, na minha frente, aqui, onde sempre eu tenho um tempinho para poder ler a palavra, para poder meditar, até os vídeos que eu faço. Então, isso é uma inspiração para mim, por quê? Porque o Espírito Santo te dá capacidade para aguentar a luta que for. Para entrar na fornalha que for, enfrentar o leão que for, passar pelo vale que for, lembrando que a terra prometida ela fica depois do deserto. Exatamente. Aqui, ó, Egito, deserto, terra prometida. Então, são 3 fases. A primeira você está no Egito, aí você clama, você chora, você geme. Aí Deus tira do Egito. Só que para você chegar aqui, na Terra Prometida, tem o deserto. E o deserto não é para te matar. O deserto é para te ensinar. O deserto é para te mudar. Porque quem não aprende a glorificar no deserto e ser grato no deserto, porque no deserto Deus não deixa a gente passar fome, frio, nem sede. Então, quem não aprende a glorificar nos dias maus, não vai ser grato nos dias bons. Verdade, quem não confia no pouco, não será sobre o muito. Então, tudo que vem sobre a sua vida, mulher, tanto o homem, que também entrou na live, o pastor Luiz entrou na live aí, não sei se ele está ainda, mas enfim, aqueles que vierem a assistir essa live que nós estamos aqui fazendo, é para mostrar que mesmo no dia mau, Deus está contigo. Amém. No vale da sombra da morte, ele é o seu pastor e nada te faltará. E tudo vem para somar, porque para construir tem que ter sabedoria. Tem. Agora, para destruir é um sopro, mas quem destrói é todo. Que nós tenhamos essa sabedoria de Deus, que a gente possa buscar mais, desejar, ter fome, ter sede, porque a Bíblia é um maná, é um manjar. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede. Amém. Amém. E tudo que passa nos faz crescer, nos faz amadurecer. É igual a senhora falou por um momento aí, eu até estava conversando hoje com a minha mãe sobre aquela música da Sara Farias. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. É verdade. Então, quando você se lança nos braços do Senhor, Ele te ensina, Ele te dá suporte, Ele te dá sabedoria, e você enfrenta qualquer situação de qualquer dia mal, em nome de Jesus. Enfrenta mesmo, pastora. Glória a Deus. Por isso temos que sorrir sempre com Jesus, né? Rose, boa tarde, Rose, seja bem-vinda, casada com meu primo, minha prima também, né? Que mora no meu coração, que é prima de coração. É isso aí, com Jesus a gente sempre sorri, e mesmo na adversidade, mesmo com as lutas, nós precisamos buscar a Deus. Porque dias ruins virão, dias de choro virão, igual a palavra de Deus fala que há tempo para todas as coisas, há tempo para todas as coisas. Só que nós precisamos de permanecer em Deus dentro desse tempo por completo. O tempo de choro, permaneça em Deus. O tempo de luta, permaneça em Deus. O tempo de guerra, permaneça em Deus. Porque esse tempo com Deus, ele vai nos aperfeiçoar cada dia mais. Ele vai moldar o nosso caráter, sabe? E não é abrindo mão do casamento, não é abrindo mão do esposo, não é abrindo mão dos filhos, não é abrindo mão em ser a mulher sábia, é que as coisas vão mudar, não. Vai mudar, mas vai mudar para pior. Porque às vezes a pessoa pensa assim, não, eu me livrando desse casamento, me livrando dessa situação, eu vou ficar muito melhor. Aí ela vai entender que não, né? Porque ela abriu mão de um projeto que Deus tinha na vida dela. Infelizmente, isso acontece muito dentro da igreja cristã, dentro da igreja evangélica. Porque lá fora, a gente não precisa nem de falar, né? O ímpio, ele não tem ali temor da palavra, ele não tem sabedoria. Então, ele anda segundo a carne dele, a vontade dele. Mas isso acontece muitas vezes dentro da igreja, sabe? Ah, não, a gente não dá certo, eu vou separar. Ah, não, eu casei, mas ele faz uns negócios lá que eu não gostei, eu vou separar. Então, assim, viver na presença de Deus e ser uma mulher sábia é você guerrear todos os dias. Ser uma mulher sábia implica em você ler a palavra todos os dias, ter esse costume, orar, mesmo que o seu marido não ore.
Mesmo quando seus filhos não orem, é você orar, é você jejuar, é você ler a Bíblia, é você ter comunhão com Deus. Mesmo que você esteja cansada, esgotada, é você falar, Senhor, me dá mais um pouquinho de força que eu vou dar mais um passo. Dar mais um passo, andar mais uma milha, né? Buscar mais o Senhor, porque isso faz toda a diferença. Porque o que eu noto hoje em algumas mulheres é isso, elas querem sair ali do Egito e chegar em Canaã num pulo. E não existe esse processo. Desse jeito, né? Não existe, isso é mentira. Existe sim, existe o deserto onde que ele vai estar reservando para você ali dor, lágrimas, decepção, sabe? Amargura muitas vezes por algumas situações que te cercaram um dia, sabe? Tristeza por alguma coisa que aconteceu. Esse deserto, ele te reserva isso. Mas ali, a cidade, a Canaã de Cristo ali, ela reserva para você vitória, alegria, refrigério, paz, salvação, vida, intimidade com o Espírito Santo de Deus, experiências com Deus, que eu falo que a mulher sabe, ela precisa ter experiências com Deus, experiências que só o Espírito Santo traz. Tira um tempo para você. Tira um tempo para você, mulher, pega a sua Bíblia. Eu pego, faço essas vezes, eu falo assim, olha, não me chame, eu não estou aqui, tá só eu e Deus. Então não me chame, tranco o quarto, fecho. Às vezes eu vou pro quarto da Ana Paula, que tá vazio, né? Ela não mora aqui, porque o quarto meu, o meu marido entra. Daí vem o outro, falando, hoje tá só, agora só tá eu e Deus. Deixa eu aqui, porque eu vou ter um diálogo com o papai. Hoje eu vou ter aqui um tempinho com ele. Você só e Deus. Porque nós precisamos de ter esse tempo com Deus. A mulher, ela precisa ter esse tempo com Deus, sabe? Para perguntar para o Senhor o que precisa ali de ser tratado, o que precisa de um ajuste, aonde que está acontecendo o erro, o que está ferindo ela, falar, expor para Deus, porque Deus sabe, mas muitas vezes Ele quer ouvir de você. Ah, não, Deus sabe do que eu preciso. O cego Bartimeu sabia, Deus sabia o que ele precisava. Jesus passava ali, mas ele falou assim, o que queres que eu te faça? Sabe? Ali, aquele paralítico no tanque de Betesda, ele estava ali, Jesus sabia o que ele precisava. Deus, eu quero que eu te faça, eu posso mudar a sua vida. Mas o Senhor quer ouvir da sua boca. Às vezes a mulher pensa, não, Deus sabe, Ele sabe. Não, mas Ele quer ouvir de você. Porque às vezes nós não sabemos nos posicionar nem diante de Deus, pastor. E muitas coisas se perdem ao longo do caminho e na vida cristã por não saber muitas vezes se posicionar diante de Deus. Quais são as nossas vontades, o que tem nos ferido, o que tem nos entristecido, sabe? O que tem atrapalhado a nossa comunhão com Deus, fala com Deus. Tem um tempo, separa ali, vai para o quarto, abre a sua Bíblia, chora, grita, faz igual eu faço. Eu pego o travesseiro assim, eu ponho minha cara no travesseiro, eu grito, falo, Deus, socorro! Aprenda a fazer isso. Pôr pra fora, sim. Pôr para fora, é o momento seu e Deus, porque Ele sabe o que você necessita. Então, é um momento com Deus, se arrume, sabe? Cuide da sua aparência. Não é algo que exceda, sabe? Ser vaidosa ao ponto de ferir a palavra, o princípio da palavra de Deus. Mas se cuide de Deus, sabe? Durma bem, coma bem, sabe? Passeie, está com vontade de sair tomar, não tem dinheiro, sai, toma um picolé. Pastor, eu faço isso. Às vezes me dá às vezes uma ansiedade, às vezes uma angústia por alguma coisa, eu falo, Senhor, o que está acontecendo? É algo da nossa natureza humana. Todos nós passamos. Às vezes eu falo, eu vou ali embaixo, saio aqui, eu vou ali perto ali da igreja, eu vou ali em cima, às vezes ali, tomo um picolé, distraio, passo numa loja, olho um negócio, olho outro, vou no supermercado, sabe? Converso, encontro com pessoas, sabe? Toma ali um açaí, toma um picolé, eu não gosto disso, não, come uma pipoca, faz qualquer coisa. Mas seja você viva, sabe? Viva
viva essa questão de ser mulher. Ah, não, porque eu tenho que fazer, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que passar o pano no chão, nosso marido está chegando. Calma. Isso é todo dia? Calma, calma. Porque quando Jesus estava ali com Marta e Maria, ele falou: Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas. E só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Essa boa parte que Maria escolheu não foi só de ouvir a palavra de Deus, mas viver aquilo que Deus reservou para você. Viver aquilo, os sonhos que Deus separou para você. Aquilo que é teu. Arrume o seu cabelo. Sabe, às vezes a gente levanta assim, arrupiada e triste. Sabe, toma um banho. Ah, mas eu não tenho costume. Mas toma assim mesmo. Toma um banho. Eu tenho muita olheira. Então, assim, eu não gosto das minhas olheiras, que parece que eu estou sempre cansada, parece que eu estou sempre com sono. Mas eu pego a base, vou lá, passo um pouquinho de base nos olhos, né? Às vezes o olho está um pouco empapuçado, às vezes eu chorei, às vezes, passo um pouquinho, né? Passa ali um pozinho ali, né? Arruma a sobrancelha, arrume o cabelo, passe um batonzinho, sabe? Coloca o seu vestido, um vestido que você gosta, passa um perfume, pega a sua bolsa, vai ali tomar um picolé, nem que seja. Dá uma volta na praça do bairro, dá uma volta lá na praça do bairro, sabe? De repente você vai naquela pracinha, ele tem os negócios de fazer exercício, vai lá, faz uns exercícios lá, né? Extravasa ali, né? Aquele momento, extravasa, põe ali, né? Faz os exercícios, já emagrece e já deixa o estresse todo para lá. Vai falando com Deus, chora, ora, mas seja você. Seja feliz, sabe? Viva o que Deus tem para você. Porque isso é importante, pastor. Tem muita mulher morrendo com depressão, angustiada, triste, com crises de ansiedade, síndrome do pânico, porque ela acha que tem que viver só em função da família. A família é importante? É. A família é importante. Mas a Bíblia fala: amai o teu próximo como a ti mesmo. Você precisa se amar em primeiro lugar. Se eu não me amo, eu não me cuido, eu não tenho zelo comigo, como que eu vou ter com os outros? Eu preciso me amar. Eu preciso me respeitar. Eu preciso cuidar de mim. Eu me amo. A pastora Fátima, se a senhora lembra bem dela, ela falava muito isso. Eu ri quando ela falava isso, mas é a verdade. Ela falava assim, ó, beijinho no ombro, eu me amo. A mulher ela precisa se amar, se cuidar, e para depois ela cuidar dos outros. Tem mulher que está invertendo a ordem das coisas, pastor. Sim. Não, eu dou a minha vida pelos meus filhos, pelo meu marido, e eu não me cuido não, porque eles é importante. Errou. Está errado. Está errado porque a palavra manda você se cuidar. A palavra fala que você tem que se amar, para depois amar os outros. Porque quem não se ama não tem a capacidade de amar os outros. Ela pensa que ama, mas não ama. Então, se cuidar, viver intensamente na palavra, na vontade do Senhor, ver sempre o que Deus quer. Isso é essencial. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Mas tem algumas atitudes que não vai vir um anjo e vai falar assim, olha, minha filha, você precisa... Porque tem mulher que está esperando o anjo descer, pastor. Para poder falar assim, veste uma roupa. Compra uma roupa nova. Minha filha, passa um brushzinho, se ame, sabe? Vai passear, vai no shopping, nem que seja para você tomar um sorvete. Vai lá viver. O anjo não vai descer para fazer isso. Porque isso é uma atitude que você tem que ter. Isso é ser mulher sábia, sabe? E não perder essa sabedoria, essa essência de Deus, sabe? Não perder isso ao longo da caminhada, porque ao longo da caminhada, essa caminhada nos reserva momentos difíceis. Essa caminhada, você vai querer correr, sair fora da trilha e correr e entrar numa caverna. Essa caminhada, você às vezes vai querer falar assim, Senhor, eu não quero viver mais não, eu quero morrer. Porque chega. Então, cuidado. No meio dessa caminhada é necessário você parar, respirar, tomar um sorvete, vestir uma roupa bacana, comprar uma roupa nova, sabe? Rir, sabe? Fala assim, exalar o bom perfume de Cristo. Porque isso é exalar o bom perfume de Cristo. É você viver essa caminhada de forma mais leve.
Isso é ser mulher sábia. Porque, igual eu falei, tem mulheres que no meio dessa caminhada, elas estão perdendo a sua identidade, sabe? A essência de Deus está se esvaindo nelas. Por quê? Porque não está observando o que qual é o desejo dela, quais os sonhos dela, o que eu quero viver, né? Viver para si, viver para a família, mas viver para si também. Viver primeiramente para Deus, para si e para a família. Porque quem não cuida de você próprio, quem não se ama, vai amar os outros. Quem não se cuida vai cuidar dos outros. Quem não exala o bom perfume de Cristo vai poder cuidar de alguém? Não vai. Então eu sempre procuro fazer isso. Tem dias que eu falo, eu preciso sair. Às vezes meu esposo está em casa, ele fala, mas sai para onde? Porque assim, ele fica assim sem saber, porque a cabeça da mulher. A cabeça da mulher é um emaranhado de fio, né? O homem tá lá assim, igual o pastor Cláudio fala, o homem tá fechado numa caixinha só, a mulher já deu volta umas 10 caixas, já tá num monte de emaranhado de fio, já tá pensando lá na frente, o homem tá tentando acompanhar. Tá tentando chegar. Que isso, minha filha, você quer ir? Você de repente ficou. Eu quero sair, eu quero tomar que seja um picolé, eu preciso sair. Eu preciso sair, eu preciso respirar um ar diferente. Sai. Sai com o esposo, saia sozinha, que às vezes é necessário sair sozinha. Sabe, pastor? Tem momentos que eu quero estar só. Tem momentos que eu quero estar só. Tem momentos que eu quero estar com meu esposo. Tem momentos que eu quero estar com os meus filhos, com a minha família reunida. Porque cada momento, ele separa algo diferente para você. Então, seja essa mulher. Seja mulher sábia. Primeiramente para Deus, né? Pautada na palavra dele. Primeiramente para o Senhor. Se você não agradar a Deus, esquece do resto. Primeiramente buscando a palavra. Depois, você, porque você precisa se amar. Depois, sua família. Porque isso é extremamente importante. Né, pastora? É verdade. Eu estava com uma amiga minha esses dias e ela estava até na motoescola. Já tinha muito tempo que eu não a via, minha querida pastora Zinaide. E aí o instrutor estava ao lado dela e ela me apresentou a ele e o apresentou a mim. E eu despedi dela, pastor, eu tô indo, tá? Aí pedi dele, Deus abençoe a sua vida, o instrutor. E ele, olhando para mim, ele falou, tá, beleza, e se cuida, tá? Eu fiquei olhando para a cara dele, tipo assim, eu nunca te vi, eu te conheço. Ele falou com uma forma assim, tão direta, que se cuida, tá? Aí eu saí de lá pensando, e se cuida. Então, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso, foi como você falou, eu preciso estar bem para ajudar o outro. Eu preciso primeiro cuidar de mim. É como no avião. Se acontecer algum problema no avião, vai descer a máscara de oxigênio e ali a instrução é para você colocar a sua máscara. Só que se a máscara descer no desespero, se você for preocupar com quem está do lado, vai faltar oxigênio para você. Verdade. Você não vai dar conta de ajudar ele, vai morrer ele e você. Então é igual amar o próximo como a si mesmo. Se eu não me amo, o que eu vou oferecer para o outro? A gente tem que tomar muito cuidado. E o Senhor, eu creio que nessa palavra, Ele nos chama para ser sábios, para construir e edificar. E só existe sabedoria quando buscamos direto da fonte. Ele fala em Tiago, capítulo 1, se eu não estiver enganado, versículo 3 ou 5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá livremente. 0800. É só pedir. E Jesus fala que você pedir, você vai receber. Se você buscar, você vai encontrar. E se você bater através da oração, a porta vai se abrir. Então, eu creio que a palavra que fica para nós nessa tarde é busque. Porque por mais que eu ou a pastora Ana Lúcia ou outra pessoa, ainda que te ame muito, ore por você, você precisa buscar. Porque o que Deus tem para mim é para mim. É a minha medida, é o meu formato, é o meu temperamento, é a minha digital. Cada um é único. E o que ele tem para você não é para o seu marido, não é para o seu filho, é para você.
Até porque a Bíblia fala, salvação é individual. Se estiverem duas trabalhando no campo, a Bíblia fala que uma vai subir e a outra vai ficar. Quer dizer o quê? Que se uma crê e está ligada, conectada, ela vai subir. E se a outra não estiver, ela vai ficar. Se tiverem, a palavra não fala, mas diante desse exemplo, se tiver dois deitados na cama, pode ser uma só carne. Mas se um é fiel e o outro não é, o que é fiel, ele vai subir e o outro vai ficar. Então, o Senhor te chama a um nível mais profundo, a um tempo a sós com Ele. Amém. Hoje eu tive essa experiência, eu levantei, pus o relógio para despertar às 5h30 da manhã, só que até levantar foi 10 minutos. Aí, finalmente, quando eu consegui romper a barreira e me levantei, eu enrolei no cobertor e fui lá para cima, no terraço aqui da minha casa, e fui agradecer a Deus por aquele dia. E ali, o dia estava clareando ainda, eu sentindo aquele vento gostoso no meu rosto, bem aquecida, e eu respirava fundo, eu comecei a sentir tanta presença de Deus, e aí Deus falou comigo a questão de buscar de madrugada. Muita gente tem como um ritual, uma simpatia, ou então, não sei o que passa na cabeça da pessoa, que não, eu vou orar de madrugada, que de madrugada a fila é menor, como se para Deus tivesse fila. Eu vou orar de madrugada porque não tem que ser 3 horas da manhã. Eu não entendo, não sei onde que a Bíblia fala que tem que orar, que tem que ser 3 horas da manhã exato. Eu não sei. Né? O povo cria coisas, mas ali Deus foi ministrando no meu coração. Por que da madrugada? Porque a madrugada é um silêncio só. A madrugada, nem carro. Isso, nem carro quase passa na rua. Estava um silêncio. Nem carro eu estava ouvindo. Não tem celular, cachorro. Tá ali dormindo, tranquilinho também. Os vizinhos, tudo calminho, quietinho. Não tem barulho, não tem interferência. É você conectado direto com ele, a sós. Ali você tá por conta, não tem serviço de casa, não tem café para fazer, cozinha para arrumar. De madrugada você não vai lavar banheiro. Não. Pois é. É você, Deus. E até Jesus orava de madrugada. Então eu quero te fazer esse convite. Ore ao Senhor. Ore lavando roupa, ore lavando banheiro, ore lavando louça, ore andando, ore a pé. Busque o Senhor enquanto se pode achar, mas tenha esse tempo de qualidade a sós com Ele. Porque a sabedoria não é algo tipo curso, né? Ah, nós temos 5 módulos. Você já está no 3º. Não. É uma busca constante. Você precisa tomar água constantemente, você precisa almoçar todos os dias, jantar todos os dias, né? Para quem não janta, fazer que seja um lanchinho. Enfim, você precisa dormir, escovar os dentes, tomar um banho. A oração é algo constante, que vai aumentando, que vai ficando intenso, que vai te estreitando para se aproximar ainda mais de Deus. E aí, naturalmente, gente, não é um curso próprio, é algo que naturalmente vai fluindo. Aí você vai ver que quanto mais você está conectado com Deus, quando surgirem as situações, parece que elas serão mais fáceis de serem resolvidas. Com certeza. Às vezes uma palavra, ou então na hora você vai pensar, você vai ouvir com atenção, é algo maravilhoso. Quanto mais você busca, mais você acha e mais você recebe. E mais Deus. É verdade. Eu estou muito feliz com essa tarde, essa palavra. A pastora Analícia, quem está aí com a gente. Eu gostaria, pastora, que a senhora fizesse esse apelo, esse convite mais uma vez, e orasse por nós, pedindo ao Senhor que desperte em nós essa fome e que nós possamos atender o chamado. Porque não adianta. Lá na sala de aula tem a lista com o nome dos alunos, são 30 alunos. Não adianta todo dia o professor estar pautadamente lá na sala de aula e o seu nome está na lista. Por exemplo, aqui, Joaquim Ferreira. Se o Joaquim não foi, o professor está lá na sala de aula, o nome do Joaquim está na lista, mas ele não está lá. E aí, no outro dia, Joaquim Ferreira. Não adianta. Quando o Senhor te chamar lá do céu, você tem que falar, eis-me aqui, presente. Que seja útil, seja pau para toda obra, seja uma mulher cheia do Espírito. Amém. Amém. Amém, pastora. Glória a Deus. É isso aí. Ser a mulher sábia
é uma mulher que busca, na palavra de Deus, edificar o seu lar, edificar a sua família, né? É buscar a Deus em primeiro lugar. Eu sempre falo, sem Deus você não vai a lugar nenhum. Lugar nenhum, abrindo mão da família, menos ainda. Então, busque a Deus, né? Não deixe de orar, não deixe de buscar o Senhor, chorar aos pés da cruz, chorar aos pés daquele que pode resolver os seus problemas. Porque eu vejo mulheres, às vezes, falando para a irmã, falando para o cunhado, falando para o vizinho, falando para o outro parente, para o primo, mas não chega para Deus e expõe para ele o problema. Sabe? É necessário expor o que está te ferindo, o que está te tirando a paz, a alegria. Então, fale para Deus. Tem, às vezes, uma pessoa que pode orar com você, procure uma pessoa de confiança, uma pessoa de Deus, uma mulher de Deus, né? Porque tem gente procurando ajuda, tem um cego, está procurando ajuda no outro cego. A Bíblia fala que os dois vão se perder, vão cair precipício abaixo. Então, não procure conselhos com pessoas que não têm nada para acrescentar na sua vida. Porque tem pessoas que são assim, pastor, tem nada para acrescentar, sabe? Só para atrapalhar. Então, procure pessoas de Deus, de verdade, que estão ali, ó, na palavra mesmo. Pessoas que vão te ajudar em oração. Mas eu sempre falo, mas busque a força sempre no Senhor, porque Ele é quem nos fortalece, Ele é quem nos ajuda, Ele é quem nos levanta, Ele é quem nos renova, Ele é que escreve uma história nova para a nossa vida. Então, busque ao Senhor, não deixe de cultuar, não tenha preguiça de ir à igreja, sabe? Tem mulher que fala assim, mas a hora de ir pro culto me dá um desânimo, pastor. Eu falo assim, olha, tome uma atitude, toma banho, troca de roupa e fala assim, eu vou para a igreja, Satanás, eu vou para a igreja, você querendo ou não, porque quem manda aqui é o Espírito Santo e acabou. Amém. Porque é você que tem que determinar isso, é a autoridade que está sobre você. Toma banho, troca de roupa e vai para a igreja. Por quê? Está esperando às vezes acontecer a casa desabar para ir buscar a Deus. Busque antes. Busque antes. Está com problema? Busque ajuda do casamento antes. Busque ajuda para o filho antes. Busque ajuda para você mesma antes. Vai acontecer, eu vou perder, não vou aguentar. Busque antes ajuda, mas busque em primeiro lugar a Deus. Porque a Bíblia fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Glória a Deus. Vou orar, vou estar orando, né, pela vida de cada mulher, né, que está aí vendo essa live, ou que vai ver depois, porque eu creio que outras mulheres virão. Então, eu quero ministrar sobre a vida das mulheres nessa tarde, bênção, cura, libertação, restauração. Deus amado, Deus querido, nessa tarde eu quero te glorificar em primeiro lugar, Senhor. Quero te exaltar porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Pai, muito obrigada por esta oportunidade. Obrigada, Senhor, por essas mulheres, por essas vidas, ó Pai, que estão ouvindo essa live ou que irão ouvir ainda. Deus querido, em nome de Jesus, dá ânimo, Senhor. Traz alegria ao coração dessas mulheres, ó Pai. Em nome de Jesus, que o coração delas possa arder, ó Pai, pelo desejo de te buscar, ó Pai, de buscar a Tua palavra, de se alimentar da Tua palavra, de orar, de buscar ao Senhor, ó Deus, ali em oração, em jejum, Pai querido. Em nome de Jesus, Pai querido, alcança cada mulher nessa tarde. Pai, tira toda a raiz de amargura, tira toda a tristeza que está, Senhor, no corpo, Pai, na alma. O corpo, muitas vezes, ele mostra tristeza, mas que o Senhor venha trazer a cura, Pai. Almas, mulheres que estão, ó Deus, com a alma ferida, Pai, por palavras. Senhor, cura essas mulheres, restaura a vida delas, ó Pai. Que em nome de Jesus elas possam entender e ver, ó Pai, que elas têm valor, que elas são preciosas aos olhos do Senhor, que elas são, ó Deus, importantes para o Senhor, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que elas venham, ó Pai, entender, ó Pai, que elas são preciosas para o Senhor, que elas venham ser, ó Deus,
como uma coluna dentro das suas casas, que elas possam ser vaso de honra, Senhor, na vida do marido, dos filhos, ó Pai, na vida dela própria, Senhor. Abençoe o ministério, abençoe a casa, abençoe a saúde, ó Pai. Eu ministro, ó Deus, eu profetizo cura, Pai, cura no corpo, na alma. Eu profetizo a paz do Senhor que excede todo entendimento sobre a vida dessas mulheres. Eu profetizo a alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu profetizo a presença de Deus 24 horas, ó Deus, sobre a vida dessas mulheres. Em nome de Jesus, abençoe, Senhor, cada lar, cada esposo, cada mulher, ó Pai, cada esposa, cada filho, ó Pai, nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. E quando a palavra fala que nós nos unimos no nome dele, e esse nos unir no momento, não estamos perto fisicamente, mas estamos unidos num só nome, que é o nome que tem poder sobre todos os nomes, o nome de Jesus Cristo. Chame por ele, clame por ele, peça a ele essa sabedoria, peça a ele a mansidão, peça a ele a paz. Ninguém aguenta uma mulher briguenta, rixosa, iracunda, reclamona, nada tá bom para ela. O cabelo é liso, acha ruim. Se o cabelo é melado, acha ruim. Se está acima do peso, tá ruim. Está abaixo do peso, tá ruim. Né? E nada tá bom. O filho não consegue agradar, o marido não agrada, ninguém dá presente que agrada. Mas lembre-se de uma coisa: Deus tem poder de trabalhar lá no interior do seu coração. Te dar um coração grato, um coração humilde e manso. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Ouça mais. Enquanto você ouve, ore, Senhor, o que significa o que ele está falando? O que eu vou responder? Me dá uma palavra. Seja calma, tranquila. Peça o Espírito Santo e ele vai te moldar, porque o que agrada o Senhor, segundo a palavra, não são apenas enfeites externos. Não. É o Espírito doce. Amém. Manso, tranquilo. Seja manso, seja tranquila, porque os mansos herdarão a terra. Aleluia. Deus abençoe, querida pastora. Amém, pastor. Muito Agradeço. feliz de ter aceitado esse convite. Deus continue abençoando o irmão Luiz. Estou gostando de ver ele trabalhando no Senhor lá na obra. Glória a Deus. A vida do Everton também. Amém, está no pastor. mesmo caminho. Ana Paula, Estevinha, Rita. Que a graça do Senhor esteja com vocês, que o Espírito Santo continue trabalhando, despertando essa família, visitando cada parente da sua família, dando paz, saúde, dando livramento, e que toda a sua família se renda aos pés do Senhor. E só o Senhor é Deus. E em breve ele voltará para buscar aquele. Aleluia. Glória a Deus. Vale a pena perseverar. Amém, obrigada, pastor. Amém, Deus abençoe, obrigada pelo privilégio, obrigada pelo convite, viu? E estamos juntas, vamos estar sempre unidas no Senhor, amém? Deus abençoe todos aí, em nome de Jesus. Amém, todos que participaram, quem está com a gente até agora, um beijo, um abraço, e continue firme, medite na palavra, ela sempre tem resposta para você. Um beijo a todos. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Até a próxima. Deus abençoe. Amém. Com Deus. Tchau. Tchau.